Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar hoje a Revista Espírita de maio de 1867, no artigo Atmosfera Espiritual, onde Kardec nos ensina a criarmos um ambiente sadio, onde quer que estejamos, em nossos lares, em nosso trabalho, em qualquer ambiente. Vamos ao nosso estudo. No livro dos Espíritos, no livro segundo, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item Penetração do nosso pensamento pelos Espíritos, na questão 456, pergunta Allan Kardec. A tradução, sempre, do professor José Herculano Pires, da LAC Editora. Na questão 456, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Os Espíritos respondem: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. A resposta prossegue, mas eu queria pegar essencialmente esse trecho, mostrando que estamos sempre cercados por uma nuvem de espíritos, como disse Paulo de Tarso, lá no Evangelho, nas suas epístolas. Voltando à Revista Espírita de maio de 1867, no artigo Atmosfera Espiritual, diz Allan Kardec: além dos assistentes corpóreos, nossos amigos, parentes, familiares, no ônibus, no trabalho, há sempre ouvintes invisíveis, que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem se encontrar em número ilimitado num espaço dado. Frequentemente, nos foi dito que, em certas sessões, estavam em quantidades inumeráveis. Essa permeabilidade é a facilidade que os espíritos têm de penetrar numa sala, num quarto, em qualquer ambiente, eles penetram. Então, eles podem estar presentes numa reunião, numa sessão, num trabalho, num ônibus, em quantidade inumerável. Num jogo no Maracanã, num estádio de futebol, podem estar mesmo lá no gramado, querendo chutar a bola. Então essa é uma das características, uma das propriedades dos espíritos. Eles podem entrar em qualquer ambiente. Ainda diz Kardec, sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos são mais ou menos salutares segundo o grau de sua depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. E continua Kardec. Ora, uma vez que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que proliferam em um lugar determinado, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer uma influência sobre a saúde física tão bem quanto sobre a saúde moral? Essa é uma pergunta importante feita por Kardec. Nesses ambientes, dependendo da qualidade desses fluidos, eles serão bons, até mesmo curativos, ou serão malsãos, diante da qualidade dos fluidos que os espíritos carregam e estão ali reunidos naquele momento. Prosseguindo, Kardec nos diz: esta ação será boa ou má conforme os espíritos derramem no meio um fluido benfazejo ou malfazejo, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas, cheiro de podre, deletérios, que se esparramam no ar. É uma característica. Dependendo desses fluidos, se eles são benfazejos ou malfazejos, podem derramar um mau cheiro nesses ambientes se forem maus, se forem fluidos malfazejos. Ainda diz Kardec: unicamente pelo fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, segundo os pensamentos dominantes sejam bons ou maus. Prossegue Kardec. Quem traz consigo, isso é muito importante, quem traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência,
de malevolência e, em uma palavra, pensamentos auridos na fonte das más paixões, espalha em seu redor eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre aqueles que o cercam. Aí está, gente, um ponto importantíssimo. Se carregamos revolta, ódio, inveja, egoísmo, animosidade, atraímos esses espíritos para próximo de nós, que nos cercam e nos dão ensejo de ficar com mais ódio, com mais inveja, com mais ciúme, com mais orgulho, com mais egoísmo. Então tomemos cuidado de criarmos uma atmosfera espiritual sadia em torno de nós. Prossegue Allan Kardec. Numa assembleia, ao contrário, onde todos não trouxessem senão sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações saudáveis, no meio das quais se sente viver mais comodamente. Aí o ambiente é outro. Quando nós trazemos em nossos corações esses sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência, de amor ao próximo, nós vamos atrair ao nosso redor espíritos bondosos, que vão nos trazer coragem, bom ânimo, força para prosseguirmos com as nossas provas, com as nossas expiações. Ainda diz Allan Kardec, se considera agora que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo conduz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. É claro, né, meus irmãos? Se carregamos sentimentos bondosos, pensamentos bondosos, iremos carregar em torno de nós, com os nossos pensamentos predominantes, esses espíritos bondosos. Ao contrário, iremos trazer um cortejo de espíritos maus que irão nos influenciar e vão até influenciar muito mal na nossa saúde. E vão querer que a gente cometa desatinos para que nos responsabilizemos pelos nossos atos cometidos. Ainda diz Allan Kardec, qual é, pois, o meio de se subtrair à influência dos maus fluidos? Pergunta Allan Kardec. E ele responde, uma vez que são os maus pensamentos a origem dos maus fluidos, e os atrai, é preciso se esforçar de deles não ter senão bons, repelindo tudo o que é mal, como se repele um alimento que pode nos tornar doentes. Em uma palavra, trabalhar pela sua melhoria moral e para nos servir de uma comparação do Evangelho. Não só limpar o vaso por fora, mas limpá-lo, sobretudo, por dentro. Ou seja, não é só tomar um banho, botar aquele talquinho, aquele perfume cheiroso, mas sim limpar os nossos corações das más paixões. É esse o ensino dado por Allan Kardec, e que nós não guardemos as ofensas recebidas pelos nossos irmãos, esqueçamos essas ofensas e estaremos assim perdoando as ofensas e praticando a caridade. Meus amigos, eu deixo aqui um link para vocês acessarem um site na internet e estudarem o artigo todo da Atmosfera Espiritual, da Revista Espírita de maio de 1867. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para acompanhar os nossos estudos aqui no canal Caminho Espírita. Muita paz!